eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Sejam bem-vindos em mais um conteúdo da Somar XP. Vocês não liguem não que eu tô um pouco resfriada, então dá um desconto pra mim. Mas vamos lá, galera. A gente tá aqui para entregar mais um vídeo para vocês. Nas últimas entregas aí, a gente falou sobre o gerador de consultas e o assistente de consultas do SAP Business One. Lembrando que a gente está no módulo de ferramentas de personalização do SAP. Então, seguindo, né, a nossa jornada ali do e-learning, a gente vai falar um pouco agora sobre os campos definidos pelo usuário, que também é uma outra forma da gente trabalhar ali a personalização da ferramenta para o cenário, né, particular que a empresa tem na operação. Então, o Alisson vai dar uma explorada ali, a gente consegue criar alguns campos, definir valores, tabelas, enfim, ele vai, a partir da prática ali, explicar para nós como é que tudo isso funciona, né, mano? Exatamente. E pera aí, antes de rodar a vinheta, já confere aí se você é inscrito nesse canal. A gente tem espectadores recorrentes aí que não são inscritos ainda, então confere aí para poder aumentar o engajamento nosso aí na nossa rede, né? E já deixa ativado também a notificação para você sempre ser lembrado aí quando tiver conteúdos novos. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One, na sua versão 10, né? E hoje a gente vai entender como funciona essa área do sistema que envolve a customização dos dados do sistema. Como assim, Alisson? Como eu posso agregar, né, novas informações, atributos, campos no cadastro, num processo, num documento, e tudo isso que eu vou passar para vocês hoje, pessoal, é extremamente utilizado por todas as outras ferramentas, né, que a gente já comentou anteriormente, add-ons, né, seja ele para um cenário de produção, um cenário fiscal, para alguma coisa específica, né, para resolver um problema específico, tá? A gente sempre utiliza ali alguns add-ons. E na hora que o nosso amigo desenvolvedor vai trabalhar a construção de um add-on, vai trabalhar toda essa camada de personalização do sistema, ele vai precisar desse apoio aí em relação à criação de campos, tabelas, objetos e atribuição de dados. Uma coisa extremamente importante para a gente entender, pessoal, é que o próprio Business One é responsável pela administração dessas informações. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, como desenvolvedor, como um usuário ali, consultor, eu não posso ir diretamente no banco de dados e simplesmente criar o campo na tabela. Tá? Eu preciso usar o próprio SAP ou a API do SAP para isso. Tá? Então, quando eu falo API, eu poderia usar a TI API, no caso, né, que seria através do C Sharp, né, que nós falamos sobre isso lá no vídeo, falando sobre SDK, né, e outras coisas, ou a Service Layer, que é que é aí a camada dentro da API, onde eu consigo por uma URL fazer essas interações com o sistema. Então é importante a gente saber que a gente faz isso através do SAP, porque ele vai garantir para a gente a criação desse campo em todas as tabelas necessárias que fazem parte da regra do negócio. Então, só para a gente lembrar, né, lá atrás, quando a gente falou sobre processos de documentos de marketing, eu comentei que a tela de pedido de compra, de nota fiscal de entrada, são telas muito similares, né? E na estrutura do banco de dados, isso é similar. Se a gente vai lá e cria um campo numa tabela, esse campo não vai ser criado na outra se a gente também não for criar. Então, eu não posso sair fazendo esse tipo de manipulação. Eu devo usar a ferramenta do próprio SAP para fazer isso. Então, onde fica essa funcionalidade? Tá? Lembrando que isso é a nível de administração do sistema, então não é todo mundo que vai ter acesso a fazer esse tipo de configuração, tá, pessoal? Então, aqui no menu Ferramentas, tá? Nós vamos descer até aqui onde está escrito Ferramenta de Personalização. Tá? E aqui dentro desse menu nós teremos algumas funções, tá? Que vão estar disponíveis mediante ao momento em que eu estou dentro do sistema. Então, quando eu estou, por exemplo, aqui dentro de uma tela com o campo, né,
com o cursor dentro de um campo, a minha ferramenta de personalização me disponibiliza aqui os valores definidos pelo usuário. Tá vendo? Uhum. Se eu abrir aqui a visão de campos definidos pelo sistema, tá? Que aí a gente vai entender como que a gente coloca a informação aqui dentro. Eu vou vir aqui novamente no menu ferramentas e ele vai disponibilizar também ao menu configurações. Então, cada um desses menus ele vai ser disponível baseado na forma como está a tela também, tá? Então, depois eu vou no detalhe do que cada um desses campos desses menus vão significar. Aqui dentro de ferramentas de personalização, a gente vai entender primeiramente o menu campos definidos pelo usuário, tá? Então, quando eu acesso essa opção, o que o SAP vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma organização, tá? Em menus aqui em lista de todas as funcionalidades, de todos os módulos do sistema. Então, quando eu falo, por exemplo, de cadastro, o que envolve cadastro? Cadastro do item, cadastro parceiro de negócio, vários documentos, cadastro de depósitos. Então, quando eu abro esse menu, ele vai ter para mim uma lista de tabelas, né, de objetos dentro do sistema que envolvem a parte de cadastro. Se eu abrir a parte de documentos de marketing, eu vou ter a guia título e a guia linhas. Veja, eu não tenho aqui pedido de compra, pedido de venda, nota fiscal de saída. Não, eu tenho o contexto documento de marketing. Então, quando eu crio um campo no título de documento de marketing, eu estou criando esse campo em todas as tabelas de documento de marketing. Pedido de venda, pedido de compra, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, nota fiscal de devolução. Entendi. Todos eles vão ter esse campo também. A mesma coisa acontece nas linhas, tá? Aonde eu tiver referências de documentos de despesas, entre outras coisas, tá? Então, aqui eu preciso, né? Aqui tem uma certa conhecimento ali da onde eu estou criando o campo. Estou criando um campo na tela de cadastro, então eu vou vir cadastro, cadastro do item, itens. Se eu quiser criar um campo no cadastro de unidade de medida, eu venho aqui no cadastro de unidade de medida, e assim sucessivamente. Se eu vier aqui no menu itens, por que eu tenho essa setinha extra aqui? Porque quer dizer, eu já consigo visualizar todos os campos que estão já criados dentro do cadastro desse item. Então tem aqui uma imensidade de campos, de várias outras regras que foram sendo criadas ao longo do tempo, né, em relação a esse campo aqui, a esse cadastro de item. Aqui até tem já um campo chamado cor. Eu vou pensar num outro atributo aqui para a gente poder colocar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse menu itens e vou clicar no adicionar, tá? Quando eu clico no adicionar, a primeira coisa que eu vou determinar é o nome desse campo, é o título, tá? Na hora que eu estou criando esse título, eu posso colocar aqui, então, vou colocar como somar, underline, tá? Aí é uma opção, né? Poderia colocar só o SM, poderia usar alguma forma de nomear esses campos para eu saber que esses campos são meus, né? Esse é muito importante fazer isso, pessoal, para organizar bem a nomenclatura. Por quê? Se eu tenho um addon fiscal, por exemplo, geralmente os campos desse addon terá uma abreviatura que identifica esse campo. Então, na hora que eu estou fazendo isso, já pensem de forma estratégica, tá? Isso aí tem a ver com regras de desenvolvimento, para nomeação de campos, entre outras coisas, tá? Mas eu vou colocar aqui, então, o SMR, para representar aqui o somar, né? Só as consoantes, underline, voltagem. Tá? Eu vou colocar dessa forma aqui, só para a gente poder facilitar a nossa análise, tá? E aí, na descrição, eu vou especificar aqui como voltagem, tá? Então, essa aqui é o nome do campo, essa é a descrição que vai aparecer para o usuário, tá? Então, é muito importante a gente saber detalhar aqui o que tá no banco de dados e o que está exibido para o usuário. O tipo, daí aqui vão ser colocadas outras situações que têm a ver com a característica desse campo. Tá? Quando se trata de banco de dados, pessoal, eu preciso especificar se o campo ele é um número, se ele vai ser um texto, se ele vai ser uma data,
se ele vai ser um texto gigante, se ele vai ser um texto com um tamanho de caracteres definidos. Então, eu consigo escolher aqui o tipo de campo, tá? Esses tipos, parte deles estão linkadas com a configuração do SAP também. Aí eu vou explicar para vocês rapidamente como que isso funciona. Quando eu falo de alfanumérico, eu estou determinando que esse é um campo texto com um comprimento máximo de 255 caracteres, né? Então aqui, se eu quiser colocar 300, ele vai reclamar, tá? Mas eu vou deixar aqui 255. Ou é 254? Acho que é 255 mesmo, pessoal. É um limite? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver. 300. Olha lá. Tá vendo? Ó? O campo está fora do intervalo limitado de 254. Tá vendo? Uhum. Então, eu tenho como... Se eu quiser colocar maior que isso, ele não vai deixar. Ah, não, mas Alisson, eu preciso de um campo texto que tenha um tamanho muito maior que isso, tá? Então, nesse caso, eu coloco ele como um alfanumérico do tipo texto. Daí o SAP vai expandir o tamanho dele ao máximo, tá? Que aí, nesse caso, seria aproximadamente 256 mil caracteres, se eu não me engano, tá? Então, aqui, no alfanumérico, vamos especificar aqui um tamanho de 50, só para a gente ter aí como base. Na estrutura, ele poderia ser padrão, poderia ser um formato de endereço, poderia ser um número de telefone. Então, conforme eu especifico os padrões, é como se o SAP já fosse aplicar uma máscara em cima daquele campo, tá? Número. Aqui eu estou especificando um número inteiro. O que é um número inteiro? De 1 para cima, sem ter valores após a vírgula. Tá? Ficou claro? Então, 1, 2, 3, 4. Não é 1,2, 1,3. É 1, 2, 3, 4. Tá? Agora, se eu quiser um número que a gente chamaria de decimal, né, que possui valores após a vírgula, daí eu especifico unidades e totais. E quando eu escolho um tipo de unidades e totais, eu posso especificar a estrutura. Essa estrutura está vinculada com um outro menu do sistema. Deixa eu buscar aqui para a gente rapidinho. Deixa eu abrir uma outra tela só para mostrar para vocês rapidamente. Aqui, ó. Módulos, configuração geral. Tá? Aí aqui dentro nós temos essa aba exibir. Na aba exibir nós temos aqui a definição de casas decimais. Valores, preços, taxas, quantidades, tá vendo? E porcentagem. Daí aqui eu tenho taxa, valor, preço, quantidade, porcentagem, tá vendo? Então eu tenho que, quando eu especifico a estrutura quantidade, o sistema vai me disponibilizar 4 valores, né, depois da vírgula. Se eu especificar o tipo valor, já no caso, valores é somente 2 casas depois da vírgula. Então o SAP vai usar essas regras que estão na configuração geral para determinar a forma como o valor pode ser preenchido nesse campo, tá? Então é muito importante saber que eu tenho a ligação entre essas duas estruturas de dados. E daqui, se eu especificar o data hora, eu posso determinar se é uma data ou se é hora, tá? O SAP não tem um campo com as duas informações. É um campo para data e um campo para hora, tá bom? E por fim, eu tenho o tipo geral, tá? O geral, eu posso fazer uma conexão, que seria fazer o link com um arquivo, que vai ser carregado para o anexo. Ou eu posso criar uma estrutura de imagem, que aí ele vai fazer um link com o arquivo e salvar isso dentro do caminho de imagens, tá? Então, se eu quero
anexar uma imagem, eu posso especificar uma imagem, o SAP já vai interpretar isso e trazer para a gente como uma regra de imagem. Se eu colocar como conexão, ele vai entender isso como um anexo de qualquer tipo de arquivo, daí ele vai pegar esse arquivo e trazer para a gente para anexos. Tá? Então é também importante saber que nós temos essa capacidade. Apesar de a gente ter visto lá que no cadastro do item eu posso ter uma aba onde eu posso anexar vários, eu posso ter campos também específicos para isso. Porque às vezes eu quero criar um campo para fazer uma regra específica. E a gente vai ter isso mais para frente sobre validação, transaction, aí envolve mais um pouquinho de banco de dados. Mas eu preciso sempre ter um anexo nesse campo para determinar que é válido, e o anexo tem que ter essa estrutura, daí teria como fazer essa validação, tá? Bom, deu para entender os tipos de campo? Sim, mano, tranquilo. Perfeito. Então, como alfanumérico, tamanho de 50, eu ainda tenho como especificar uma validação, tá? O que é uma validação? A validação, ela possui 3 características gerais, né? Primeiro, nenhuma. Ou seja, o campo pode ser respondido de qualquer forma. O que eu Qualquer colocar coisa que nele, inserir, ele aceita. ele vai aceitar. Vinculado a uma entidade. A entidade, nesse caso, seria um link para um objeto do sistema. Então, eu poderia fazer um campo em que eu vinculo, por exemplo, um outro cadastro de item, um pedido de venda, uma nota fiscal de saída, um depósito. Eu posso usar uma informação de outro documento do sistema aqui. E é legal porque se eu colocar aqui, por exemplo, vinculado a, por exemplo, pegar aqui atividades. Então, quer dizer, quando eu for fazer o cadastro nesse campo, em vez de eu simplesmente digitar, eu vou buscar uma atividade e atribuir ali. E atribuir a esse cadastro. Tá? Definir uma tabela ligada. Daí aqui nós vamos usar o que aqui dentro do menu configurações, ó, ferramentas de personalização, eu crio uma tabela. Então aqui eu vou vincular esse campo a uma tabela existente dentro do cadastro, ou eu posso vincular a um objeto. Mas, Alisson, qual que é a diferença de uma tabela para um objeto, no caso? Tá? Uma tabela, que é acessível por aqui, ó, ferramentas, janelas definidas pelo usuário. São tabelas que vão estar avulsas aí dentro do sistema, né? Para cadastro, para criar campo, e sem ter um menu dentro do SAP, uma regra de vínculo de período, uma série de outras informações que um objeto já me garante. Tá? Então, no momento em que eu estou criando uma tabela avulsa, cara, a tabela eu vou lá, cadastro, não importa se está dentro do período de lançamento, se não está, não tem questão de status, se está fechado, se está aberto, eu não tenho log de modificações, eu não tenho nenhum controle sobre isso, é apenas uma tabela de uso para livre demanda, vamos pensar dessa forma, tá? Agora, se eu já preciso que os dados tenham log de modificação, controle de revisão, né, de instâncias de cadastro, que eu tenha qual foi o usuário que fez, que lançou aquela informação, que editou aquela informação, se está relacionado a um período de lançamento, e quando eu fechar o período, esse documento também tem que estar travado. Então, tem uma série de regras que precisam ser pensadas. Então, aí é claro que do lado do desenvolvedor, né, ele, né, juntamente com o consultor ali, vai estabelecer todas essas premissas para determinar se vai ser um objeto de usuário do tipo documento, cadastro ou apenas uma tabela avulsa no sistema. Tá? Então é bastante importante a gente saber que existem essas diferenças. Tá? Então, quando eu vinculo com um objeto, daí eu já tenho que ter toda uma outra metodologia de cadastro que aconteceu ali. Outra opção, valores válidos. Aqui eu tenho uma lista fixa de valores que sempre que eu precisar movimentar, né, cadastrar ou fazer alguma coisa, eu tenho que voltar aqui e editar, né, criar novas opções. Então,
Por exemplo, no caso da voltagem, a gente vai ter, vai lá, 110, 220, 380, 440. Uhum. Mas, no primeiro instante, eu só vou ter os 110 e 220. Então, nesse caso, eu poderia dizer que eu não preciso de uma tabela à parte para poder fazer esse cadastro. Mas, se eu tivesse que cadastrar outras opções, 110, 220, 110 e 220, que seria bivolt. Então, se eu quisesse ter a opção de cadastrar várias opções, o ideal seria eu trabalhar com o vinculado à entidade para definir, então, uma tabela vinculada. Daí eu permito que a pessoa vá fazendo esses cadastros novos e atribuindo ela ao cadastro durante o uso, tá? E por fim, né, então aqui valores válidos, como que eu faço? Eu poderia vir aqui, colocar 110, 220, e aí eu vou fazendo esse cadastro aqui, depois eu vou Aí vai ter virar uma listagem para seleção. exatamente uma listagem fixa para seleção. Eu vou deixar cadastrado dessa forma só para a gente poder visualizar essas diferenças, tá? Eu vou criar a voltagem 1, que vai ser sem nenhuma informação, tá? E a gente vai adicionar ela aqui. Opa, só definir o tamanho aqui de novo. Beleza, ele vai perguntar se, toda vez que eu criar um campo e ele vê que tem usuários conectados, ele vai perguntar se deseja remover atualizar essa informação em todos os usuários. Vou adicionar novamente, ó, o voltagem 2, voltagem 2, olha só que legal. Vou colocar mesmo alfanumérico, e daí eu quero vincular com valores válidos. Então aqui eu vou colocar 110, 220, 220, e vou colocar mais um 110/220. Só para a gente ter essas três opções como bivolt, tá bom? Então, beleza, vou deixar dessa forma, tá? Vou aumentar aqui para 20, só por desencargo. Vou dar um adicionar. Sim. Agora, para fazer o terceiro campo, a gente vai criar primeiro uma tabela, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, ferramentas de personalização, tabela. A gente vai chamar de SMR voltagens. E aqui eu vou determinar que ela é uma tabela do tipo, só facilitar a nossa vida aqui na visualização, ó, tá? Do tipo sem objeto. Mas aqui eu poderia ter outros tipos. Poderia ter sem objeto, cadastro ou linha de cadastro, tá? Então, quando eu trabalho com cadastro, depois a gente vai ver isso mais para frente. Eu posso ter o cabeçalho e as linhas. Então, eu posso ter uma cabeçalho e grids dentro do objeto do sistema. E eu tenho também a opção de documento e linha de documento. Mas qual que é a diferença? A diferença são os atributos que eu tenho no momento que eu estou criando esse tipo de tabela. Se eu cadastro uma sem objeto, eu vou ter apenas dois campos, código e nome. Se eu crio do tipo cadastro, eu vou ter o código, o nome, o código do objeto, informação de data do cadastro e outras informações mais. Quando eu faço um documento, eu já vou ter período do cadastro, né, que seria o período de lançamento que esse cara fez, o update date, mais um monte de outros campos que também são necessários ali para determinadas regras de negócio, tá? E o nenhum objeto com incremento automático, ele mesmo vai fazer para a gente um autocode ali, tá? Então a gente tem aí essas opções. Eu vou usar aqui como sem objeto só para a gente poder seguir dessa forma, tá? Então aqui, ó, somar voltagens, só para ficar tudo dentro de um padrãozinho, tá? Então cadastrei aqui, tá? Só vou fechar a tela aqui e abrir de novo. Campos definidos pelo usuário, cadastro, itens, adicionar. Vamos já vir direto aqui, vinculado a entidades, SMR. Ah lá, faltava fechar a tela e abrir de novo. SMR,
voltagem 3. Voltagem 3. E daí, veja que ele já definiu sozinho o tamanho do campo, conforme eu escolhi aqui. Vou clicar no adicionar. Sim. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Tá?